os 3 maiores aprendizados com a morte do meu avô sobre passar em medicina e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que recentemente o meu avô, que eu considerava ele como o meu pai, né? Então, o meu pai ele fugiu, né? Então não tinha uma figura paterna, e o meu avô, como eu tinha um convívio muito grande com ele, né? Tanto ele quanto a minha avó foram duas pessoas que acreditaram muito no meu sonho de passar em medicina e virar o primeiro médico da família, né? Eles valorizavam muito essa questão dos estudos, né? Então eu tinha um carinho muito grande por ele, e ele foi uma das pessoas que ficou muito feliz quando lá atrás, quando eu fui aprovado em medicina, e agora no final da faculdade de medicina, e o dia que ele foi que ele chegou no hospital. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava de plantão, né? Então foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, né? E foi a primeira pessoa assim próxima da minha família, bem próxima assim a mim, né, da minha família, que eu perdi, né? Então eu queria trazer para vocês esses 3 aprendizados, porque eu sempre, quando tenho uma situação negativa na minha vida, essa não foi a primeira, eu já tive outras episódios, situações, né? Eu sempre tento buscar aprendizados, então eu quero compartilhar com você 3 aprendizados, né, que eu tive com essa situação sobre passar em medicina, que vai ter relação com passar em medicina e você ser o primeiro médico da família. Se você não me acompanha ainda, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, porque todos os dias eu posto conteúdo sobre passar em medicina e virar o primeiro médico da sua família, tá? Então eu fui aprovado em medicina com 60 dias de estudo, através de um método de neurociência da aprendizagem que eu aprendi com os americanos. Além de ter passado em medicina, eu também estudei nos Estados Unidos e agora estou finalizando a faculdade de medicina. Então acredito que você vai aprender bastante aqui no meu canal. Mas enfim, vamos lá. O que acontece? O primeiro aprendizado, né, que eu tive com ele foi em relação à questão do arrependimento, né? Então ele sempre falava para mim, né, desde quando eu tinha 18 anos, 19 anos, que naquela época eu trabalhava como entregador de jornal, ele sempre falava para mim, né, que se ele pudesse voltar no tempo, ele teria estudado, ele teria feito diferente, né? Então, como ele tinha cometido esse erro, né, de gastar o dinheiro dele com bens materiais, com fazer investimentos ruins, né? Porque o pobre, né? As pessoas mais humildes, quando a pessoa tem um dinheirinho, né? Quando ela recebe um dinheiro a mais, ele trabalhava como motorista, você tende a financiar uma moto, financiar um carro popular, né? Você não tem essa mentalidade que eu chamo de mentalidade de riqueza, de investir em conhecimento, né? Fazer um curso, fazer uma mentoria, comprar livros, né? Investir em conhecimento. Então, o principal aprendizado, né, que eu tive com ele, né, foi sobre isso, porque ele sempre falava para mim, né, eu visitava muito os meus avós, né, que moram na minha cidade natal, muito no final de semana, né, porque a minha avó é como se fosse a minha mãe e o meu avô é como se fosse o meu pai. Então, e eles foram, os meus pais nunca me ajudaram financeiramente, né, durante a faculdade, com meus estudos, com nenhum centavo, mas eles sim sempre me ajudaram, não só com apoio moral, com palavras, mas também do ponto de vista financeiro. Então ele falava muito isso, né? E eu peguei muito esse aprendizado dele desde quando eu tinha 18, 19 anos, que eu trabalhava como entregador de jornal. Eu já sabia que se eu quisesse ser alguém na vida, se eu quisesse ter uma vida bem-sucedida, mudar a minha condição, sair da pobreza, eu deveria estudar. O segundo aprendizado, né? E que não foi necessariamente com ele, mas foi com toda a situação, qual que é o legado que você vai deixar quando você morrer, né? Porque a única certeza da nossa vida e da sua vida é que você vai morrer algum dia. A vida não é eterna, né? Pelo menos aqui nesse plano não é eterno, né? Aqui no planeta Terra você vai ter o ciclo, né? Nasce, vive e morre, né? Infelizmente é assim. Então quando você chegar lá no fim da sua vida, qual que é o legado que você vai deixar, né? Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam desistindo do sonho de fazer medicina, de pagar o preço daquele esforço, né, daquela abdicação de sair final de semana com os amigos, de tomar cervejinha no final de semana, de financiar uma moto, financiar um carro para poder
estudar, comprar cursos, comprar mentorias, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, a importância que tem de você comprar conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira de você. De você fazer medicina, realizar seus sonhos, ajudar as pessoas, salvar vidas. Porque no final da sua vida, quando você chegar lá no fim, o que você vai deixar como legado? Né? Então isso foi uma coisa assim que eu refleti bastante sobre isso. Pô, se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz? Eu fiz tudo aquilo que eu queria? Ou eu vou morrer com arrependimentos? Pô, deveria ter feito medicina. Deus queria esse propósito para minha vida, mas eu acabei desistindo porque eu olhei, eu me importei com a opinião dos outros, eu me importei com a opinião da minha família e eu não fiz aquilo, tá? Então foi uma coisa que eu refleti bastante sobre isso. Pô, eu vou morrer. Eu tive, no dia do velório, eu ajudei a carregar o caixão e eu tive essa reflexão. Pô, daqui a alguns anos vai ser eu vou morrer. E qual que é o legado que eu vou deixar, né? E hoje eu me sinto realizado porque eu venci todos os desafios que Deus colocou na minha vida. Todos os desafios, falta de dinheiro, humilhações, eu não tinha cartão de crédito para comprar cursos e mentorias, eu tive que pedir emprestado, eu tive que achar investidores anjos, e tudo isso que eu fiz era Deus colocando, todos esses obstáculos, essas dificuldades, era Deus colocando isso na minha vida, né? E eu consegui vencer todos esses obstáculos, né? Então esse foi o segundo grande aprendizado que eu tive dessa situação. E a terceira e última coisa que você não vai levar, quando você morrer lá no seu caixão, você não leva dinheiro, você não leva roupa, você não leva carros, você não leva a sua casa, você não leva nada disso. Você leva as experiências que você teve, as vidas, caso você queira ser médico. Acredito que se você está aqui, você tem o objetivo de passar em medicina, virar médico e ajudar as pessoas através do teu conhecimento médico, né? O meu conteúdo é bem nichado para essas pessoas. Então lá no dia que colocarem o seu caixão lá, você não vai levar nada disso. Você não tem como levar um carro, você não tem como levar nada de bens materiais. Mas você leva o teu conhecimento, você leva os cursos que você fez, as pessoas que você ajudou, né? E quando você chegar, e aí tem a questão da religião de cada um, tem pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, que não acreditam, né, desse contato íntimo com Ele, né, com essa inteligência superior, com esse ser superior. E eu imagino muito isso, né, que quando eu chegar lá no fim da minha vida e tiver essa intimidade com Ele, né, não tiver essa limitação do corpo físico, da matéria, eu poder me conectar com Ele, eu vou trazer isso. As pessoas que eu ajudei, os meus alunos do curso Atleta da Mente, que é o meu curso para passar em medicina, que passaram em medicina, que eram pessoas comuns, que eu fui lá e botei a sementinha, né? E fui ajudando eles, fui orientando, eles seguiram a metodologia e hoje eles estão na faculdade de medicina. Eu vou levar isso no dia da minha morte. Eu vou levar as pessoas que eu ajudei, os meus pacientes, né? Aquelas pessoas que eu ajudei através do meu conhecimento médico, através de um plano terapêutico que eu prescrevi para esse paciente, que ajudou, que melhorou a vida dele. Então o terceiro grande ensinamento que eu tive dessa situação bem delicada, eu fiquei 8 dias de luto, né? Na faculdade tem um atestado de luto, né? Então você fica afastado porque eu estava na emergência, né? Já vou contar para vocês o que aconteceu, tá? Desse dia, desse episódio, tá? Então, assim, esse foi o terceiro ensinamento que eu tive dessa situação bem delicada, tá? Então, para finalizar o vídeo, tá? Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui, todos os dias tem conteúdo. Se você quer acompanhar os meus últimos estágios na Faculdade de Medicina, vá lá no meu Insta, todos os dias eu posto, eu nos plantões, né, na emergência, na cirurgia, fazendo procedimentos médicos. Então acho que seria interessante você acompanhar, caso você queira ser o primeiro médico da sua família, tá? Então eu vou falar para vocês o que aconteceu então com o meu avô, qual foi o motivo da morte dele, o que aconteceu. Eu estava de plantão, né, e na cirurgia, no hospital aqui na cidade onde eu faço medicina, e a minha mãe, né, então nos últimos anos ela foi morar com a minha avó pela questão do meu avô, né, então ele tinha Parkinson, tá, mas tirando o Parkinson ele estava muito bem de saúde, e ela foi para ajudar isso, porque ele tinha muito distúrbio do sono REM, né, então ele acordava muito à noite, né, e ele tinha bastante problemas em relação a isso. Aí teve um dia que ele teve uma queda da própria altura, então ele caiu de bunda no chão e bateu aqui a coluna cervical. Quando ele bateu a coluna cervical no chão, ele teve uma fratura de C6 e C7, tá? Essa fratura, né,
ela fez uma estenose do canal vertebral. Então, nós temos a vértebra, dentro da vértebra tem o canal vertebral que passa um monte de nervos, tá? É como se fosse um monte de fio que vai passando energia elétrica, né, para dar esse estímulo nervoso, para manter as funções vitais, manter a função da musculatura. Quando teve essa estenose do canal vertebral, comprimiu e ele ficou praticamente paraplégico. Ele não mexia nada do umbigo para baixo, ele flexionava um pouco o braço direito, né, estava quase tetraplégico. Então não mexia nada. E ele estava entrando em insuficiência cardíaca. E aí quando sair, então uma das orientações que a gente faz é pedir uma TC, né, uma tomografia, né, pede uma tomografia para ver como que está então a coluna cervical dele. Pedir essa tomografia, tanto de crânio quanto de coluna cervical. E aí a minha mãe encaminhou essa tomografia para mim, eu mostrei para o residente da neurocirurgia, né, e ele me orientou que era uma emergência neurológica e ele deveria vir para um centro maior, né, que tivesse todas as condições. Ele chegou, eu estava de plantão, então foi bem difícil para mim, né, ver ele naquela situação, né. Uma semana atrás, que era Dia das Mães, eu tinha conversado com ele, né, ele estava super bem, então, que eu tinha ido na minha cidade, então foi bem delicado isso. Aí no outro dia ele fez já a cirurgia, né, a minha avó era professora, então ela tem um plano de saúde bem legal, e aí ele internou pelo plano de saúde, e já foi para UTI, tá? Então ele foi direto para UTI, ele nem ficou na sala vermelha na emergência, foi direto para UTI. E aí lá na UTI ele já foi entubado, no outro dia ele fez uma cirurgia, uma artrodese, né? Então para descomprimir essa estenose e abrir o canal vertebral e melhorar essa questão neurológica. Só que era uma situação bem delicada, né? Várias vezes um médico que era especialista em coluna, que fez a cirurgia, explicou isso para minha avó, né? Então, no primeiro momento ela ficou um pouco de luto, né? Um pouco em negação, para assimilar bem aquela situação. E aí ele foi para a UTI, fez a cirurgia, voltou para a UTI, depois uns 6, 7 dias ele saiu do tubo, né? Ele fez uma tráqueo, estava super bem. E aí, acho que uma semana mais ou menos no pós-operatório dele, ele desceu para o quarto. No dia que ele desceu para o quarto, né? A minha mãe estava posando com ele, né? Minha mãe deu todo esse suporte para minha avó e aí estava dormindo com ele. Ele teve, era à noite, eu tinha ficado, eu saí do plantão, fui lá, conversei com a minha mãe, falei, ó, hoje eu vou, como ele tá no quarto, ele tá bem, né? Eu fiquei muito envolvido com toda a situação, né? E aí eu até falei para ela, não, hoje eu vou tentar dormir, né? Já que ele tá no quarto, então ele tá melhor, tá com quadro clínico bem melhor. Eu vou dormir então, porque provavelmente não vai acontecer nada. Botei meu telefone no modo avião e aí era 10 horas da manhã e eu acordei com a minha mãe apertando o interfone porque meu telefone estava no modo avião, né? Então não tinha como me comunicar, não tinha como ela se comunicar comigo. E aí eu tirei meu telefone quando eu fui descer lá embaixo para falar com a minha mãe que ela estava no interfone. Eu tirei o meu telefone do modo avião e aí apareceu as mensagens dela quando eu estava no elevador, que era 6 horas e 20 minutos da manhã, ela tinha mandado uma mensagem para mim que ele tinha tido 4 paradas cardiorrespiratórias, né? Então o coração dele parou, fez a RCP, e aí ele parou, voltou, 4 vezes. Aí ele voltou para a UTI, né? E aí ali foi ladeira abaixo, né? Aí, mas tentaram reverter a situação dele, né? Mas ele não respondia muito bem, e a partir daí foi a médica da UTI conversou com a minha avó e falou entrar com cuidados paliativos, né? Então, acho que por mais que vocês não sejam da área da medicina, vocês provavelmente devem saber o que é cuidados paliativos, né? Então foi uma situação bem delicada. E aí entraram com cuidados paliativos, né? No sábado, aí foi sábado, domingo, segunda, na terça-feira, a 1h30 da tarde, ele veio a falecer. Na quarta-feira de manhã foi o enterro, eu fiquei mais ou menos uma semana assim, bem mal, né, por toda a situação. Parei de postar vídeos aqui no meu canal do YouTube, parei de postar coisas no meu Instagram. E muitas pessoas perguntaram para mim, né, o que tinha acontecido. Eu tinha prometido que ia fazer esse vídeo, né, mas antes de fazer esse vídeo contando, eu queria também deixar esses 3 ensinamentos que eu tive aí em relação a essa situação, tá? Então, basicamente foi isso, bem resumido para vocês foi isso, né? E eu sei que por mais que ele não vai estar fisicamente na minha formatura, né, ele vai estar, de algum jeito, ele vai estar lá, né, então ele ficou muito feliz com a minha aprovação, ele sempre falava isso, né, que ia ter um neto médico,
ia ser uma conquista muito grande, não só minha, mas de toda a família, né? Porque eu acredito que quando você passa em medicina não é sobre você, mas é sobre a sua família, sobre você poder dar uma esperança para os seus filhos e para as próximas gerações, né? Então fica aí essa história registrada para vocês e na minha formatura ele não vai poder estar, mas ele vai estar. De alguma forma ele vai estar lá, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Todos os dias eu e a minha equipe postamos vídeos aqui. E esse é um projeto que eu criei, porque a minha vida já está garantida, né? Eu vou ser médico, fiz medicina de graça, né? Eu passei com bolsa 100%. E acredito que eu posso retribuir aí com a galera também para ajudar vocês a passar em medicina e virar o primeiro médico ou a primeira médica da família. Valeu, até mais.